Olá, tudo bem? Bom dia, sejam bem-vindos. O que acontece? Nós vamos começar agora a nossa tutoria sobre informática, a aula de informática, né, que teríamos lá no Polo. Então hoje nós vamos começar a nossa tutoria online. Essa tutoria que eu vou fazer, ela está baseada em cima da prova, todas as questões da prova. A prova já foi enviada lá para a secretaria, onde vocês irão fazer a prova com as 10 questões, né, por exigência da Secretaria de Educação, MEC, todos esses parâmetros. Então, o que acontece? Hoje eu vou passar para os senhores a tutoria da informática básica, né, aplicada à mecânica. Na verdade, eu não vou tratar só da informática para mecânica. Se fosse falar de informática para mecânica, eu ia ficar meio restrito, né? Vou abordar a informática de forma geral, mas um resumo, fazendo um resumo para vocês do que é a informática, onde se aplica, como nós estamos trabalhando, o que são sistemas, o computador, bem resumido, porque o tempo aqui é muito curto. E se fôssemos trabalhar todos os programas necessários, demoraríamos muito. Então, o que acontece? Nós vamos trabalhar com o resumo da prova, a tutoria para que vocês possam conseguir fazer a prova, ok? Então, o que acontece? Prestem atenção nas minhas explicações, prestem atenção nos comentários que eu vou fazer, anotem tudo, pega papel e caneta, anotem tudo, porque isso vai ajudar muito os senhores na prova, no dia que forem fazer lá no Polo, ok? Então, nós vamos partir aqui para a tela do computador, onde nós vamos começar a trabalhar com informática, entender o que é informática. A gente ouve muito falar de informática. Tudo hoje é informática, né? Estamos informatizando, as empresas estão informatizadas, né? Se nós levantarmos de manhã, nós já estamos envolvidos com a informática. Então isso não tem como mais tirar do mundo, né? É como a energia elétrica que nós temos. Então não tem como viver hoje sem algum ponto informatizado, alguma coisa relacionada à informática. Aí vocês podem pensar, não, mas o pessoal que está lá na roça, né, não tem telefone celular, não tem WhatsApp, não tem Wi-Fi, não tem internet, não tem nada, eles não precisam de informática. Diretamente eles não estão ligados à informática, mas indiretamente sim. Porque se eles precisam de um atendimento do SUS, o SUS é informatizado. Ele tem uma identidade, ele tem uma carteira de identidade, ele tem um CPF. Isso está dentro de um banco de dados que está informatizado. Tá? E quando se fala de informática, o que é a informática? Informática nada mais é do que o estudo da informação, a ciência da informação. É como um dado se transforma em informação. Então, a ciência da informação é chamada de informática, que popularmente todo mundo conhece e sabe que estou fazendo curso de quê? De informática, estudo que é informática, precisa conhecer informática. Então, na verdade, precisa conhecer a ciência de pegar dados e transformar em informações. As pesquisas do IBGE, pesquisas do IBOP, pesquisas de Datafolha e outros órgãos de pesquisa, utilizam o quê? Eles pegam os dados da pesquisa, transformam esses dados em informações e emitem os relatórios, os gráficos, as estatísticas, as probabilidades, tudo em cima do quê? De um dado que foi transformado em informação. Então é informática. A informação, ciência da informação, ok? Então já falamos o que é informática aqui. Vamos partir para nossas telas aqui dos slides, para a gente começar a trabalhar, como a gente começar a enxergar um pouquinho mais o computador. Então eu vou explicando o que está acontecendo, como vai ser, e eu vou fazendo a tutoria em cima das questões da prova. Então, prestem atenção, volto a dizer, prestem atenção nas explicações, porque isso vai ser base para que vocês possam depois, na anotação de vocês, relembrar disso daí e fazer a prova, ok? Tá? Então aqui, olha, nós estamos comprometidos a te ajudar. Nosso compromisso é ajudar você a conseguir o seu objetivo, que é se formar no curso técnico. Então nós vamos agora partir para a nossa tutoria, ok? Vamos para a tela do computador. Então olha só, quando a gente fala de informática, né, que a gente começa a falar, a figura principal que é vista hoje é o computador, né?
computador. Então, como é que funciona o computador? O computador, ele é o quê? Ele é um equipamento capaz de receber dados e processá-los de forma rápida. Muito mais rápido do que nós anotarmos um papel e depois passarmos ali a fazer contas, fazer cálculos, montar estatística, gráfico, fica muito mais demorado. Nós fazemos isso manualmente do que com um processador, com um computador. Então, o que acontece? Como a gente está falando de informática, aqui eu tenho os slides onde eu vou passando e vou conversando com vocês e mostrando como funciona. E nesse slide eu tenho aqui já mostrando o que é. O computador, ele é o quê? O que eu comentei, um equipamento capaz de receber dados, processá-los e transmitir informações de forma precisa, ok? Então, com resultados lógicos de forma rápida. Beleza. Agora, olha só. Ele se divide em duas partes. O computador se divide em duas partes. Aí nós podemos pensar o seguinte, não, está errado, Deilton. Está errado, professor. É o seguinte, o computador ele tem mouse, teclado, CPU, tem gabinete, tem placa-mãe, ele se divide em muitas partes. Mas olha só, basicamente ele se divide em duas partes, porque nós temos a parte que é a parte física, que é o hardware, e a parte lógica, que é o software. A parte física do computador, essa que nós estamos vendo aqui, olha, na imagem, que é o gabinete, mouse, teclado e monitor, ela é a parte física onde eu posso tocar, onde eu posso pegar, transportar para algum lugar, né? Então é a parte física, são onde existem os periféricos de entrada e periféricos de saída. A parte lógica do computador, que é o software, aquilo que nós não podemos pegar, que são os programas, os aplicativos, sistemas, né, que nós temos dentro do computador, essa parte é chamada de software. Software porque nós não conseguimos pegar, nós não conseguimos tirar de dentro do computador um software e manusear como nós manuseamos uma caneta, né? Como manuseamos uma mesa digitalizadora, como manuseamos um teclado. Então isso faz com que o computador ele se divida em duas partes, física e lógica, mais comumente chamado de hardware e software, programas e software. Os hardwares do computador, eles também se dividem em duas partes, que é o periférico de entrada e periférico de saída, que nós vamos ver logo à frente. Os softwares são os programas de computador, são instruções criadas, códigos criados para que você possa executar uma ação dentro do computador, para que você possa criar um documento, para você editar uma foto, editar um vídeo, para você controlar um gráfico, uma empresa, administrar um setor inteiro, né? Controlar dados dentro do computador. Então são essas duas formas de divisão do computador, hardware e software. No hardware, como eu havia falado, existem ainda duas partes, que é a parte de periféricos de entrada e periféricos de saída. Periféricos de entrada, no meio desse, olha a imagem. Tem uma imagem aqui, está circulando aqui, olha. Vários periféricos. Os periféricos eles são ligados à placa-mãe. Então, lá na placa-mãe, as entradas, todos os slots ali, eles recebem a entrada dos periféricos, tantos de saída como os de entrada. Tudo conectado ao gabinete e na placa-mãe. Tá? Vou voltar aqui um slide, só o seguinte. Tudo isso é conectado na placa-mãe, mas o responsável pelo processo das informações ali, de todos os dados, é a CPU. Tá? CPU fica dentro do gabinete acoplado à placa-mãe. Então, quando as pessoas falam assim, vou levar meu CPU para consertar, deu problema no CPU. Não deu problema no CPU, às vezes deu problema no gabinete. Queimou uma fonte, a placa-mãe não está respondendo, a placa de vídeo não está respondendo, mas não necessariamente no CPU. Mas o gabinete do computador, hoje, ele é muito conhecido como CPU. Precisa trazer CPU? Não, precisa trazer o gabinete. Quando você vai fazer uma manutenção no computador, você leva o gabinete. Tá? Os periféricos nem sempre você precisa levar, mas o gabinete é importante que você leve, porque nele contém a placa-mãe e o CPU. Tá? Levar só o CPU, vou ter que desmontar o computador. E levar o computador para consertar. E levar o CPU para consertar. Tá? Então, voltando aqui. Periféricos de entrada e periféricos de saída. Os periféricos de entrada são responsáveis por enviar as informações para o processador. Eles enviam as informações para o computador, que nada mais é do que um processadorzinho. E esse processador, após verificar todos os dados entrados,
ele emite a informação, ou seja, ele utiliza o periférico de saída. No periférico de saída, nós recebemos as informações processadas no CPU, as informações processadas pelos periféricos de entrada. Então, quais são os periféricos de entrada? O periférico de entrada, o mouse, quando você clica no mouse, é um periférico de entrada, ele entra como informação do CPU. O teclado, quando você digita, um microfone, uma webcam, uma mesa digitalizadora, um scanner, a caneta que eu estou utilizando para anotar aqui nos slides, é um periférico de entrada. Então, quando eu entro com essa informação, quase que em tempo real, o processador, né, ele pega essa informação, pega esses dados, transforma em informação e emite para mim do periférico de saída, que são o quê? Monitor, é o que vocês estão usando agora para ver aí. Então, periférico de saída, a informação está saindo. O alto-falante, a caixinha de som, o alto-falante que vocês estão utilizando, o fone de ouvido, é um periférico de saída, porque vocês estão me ouvindo. A impressora, quando vocês forem imprimir lá o relatório técnico que você entrega, ele é periférico de saída. O projetor que a gente utiliza lá na sala de aula, para dar aula, é um periférico de saída também. Então, o periférico de entrada envia informação para o computador, o periférico de saída mostra esses dados processados, as informações na tela do computador ou em outro periférico de saída. Ok? Então, dessa forma, nós dividimos o computador em duas partes, hardware e software. Nós dividimos o hardware em duas partes também, que é periférico de entrada, periférico de saída, e assim nós conseguimos ver o quê? Que o computador basicamente se divide em duas partes. Ele contém diversos periféricos, mas a estrutura dele, duas partes na divisão. Ok? Vamos partir para o outro slide. Como eu havia falado de software, né, nós vimos nas imagens aqui os periféricos, os hardwares. E os softwares são programas, né, utilizados dentro do computador que, na verdade, é um conjunto de instruções ou declarações, né, a serem utilizados para fazer um sistema e usar diretamente no computador ou fora do computador. Como assim? Um software que eu vou utilizar os recursos, as instruções direto no computador ou fora do computador? Espera aí, olha só. Quando a gente fala diretamente ou indiretamente utilizada no computador, o que acontece? Eu posso ter um programa lá, era um programa que eu usava há muito tempo, o Visual Basic. No Visual Basic eu poderia criar, né, eu criava programas, eu desenvolvia programas dentro do Visual Basic que eram utilizados no computador, no meu computador, ou em outro componente, em outro dispositivo. Então isso faz com que o programa ele seja um programa que você consiga desenvolver instruções que vão ser usadas em outro lugar. Quer um exemplo? Olha só. A maioria das pessoas tem um micro-ondas em casa, certo? Tem um micro-ondas, já andou no elevador. Então o que acontece? Como é que o micro-ondas funciona? O micro-ondas funciona porque alguém programou no computador, dentro de um sistema, na linguagem JavaScript, C++, o que for, ela fez um programa, compilou essas informações, esse conjunto de informações, de instruções, ela compilou isso, colocou no executável e instalou um chip, instalou num processador lá no micro-ondas. Na placa, né, do micro-ondas tem um processadorzinho, e esse processadorzinho que a gente conhece, né, que pode ser lá o computador lógico programado, e esse computadorzinho, né, que tem lá, que controla, né, as funções ali, né, do micro-ondas, foi feito onde esse programa? Foi feito fora. Então, indiretamente, ele vai ser usado no computador. Então, agora, diretamente, ele vai ser usado onde? Lá no micro-ondas. Ele pode ser usado diretamente ou indiretamente no computador. Testamos no computador, instalamos lá no micro-ondas. Então, esse conjunto de informações, né, o programa, né, em si, ele é composto por código-fonte, né, tem uma linguagem certa. Então, se nós fôssemos tentar falar aqui, nós demoraríamos muito, tá? Só um curso técnico, né, na área informática é 1 ano e meio.
tá? Um curso bom, 1 ano e meio para que a gente possa entender essas questões aqui de programas. Então eu não posso falar que vou passar para vocês aqui o sistema, porque na totalidade não dá, ok? Então vamos lá. Alguns programas hoje dentro de empresas são essenciais, tá? Na área técnica, a gente utiliza muitos programas que vão nos auxiliar a trabalhar com os dados que são gerados dentro da empresa. Então, um dado que é gerado dentro da empresa, né, a gente pode tratar esses dados no Excel, a gente pode jogar esses dados no Project, no Primavera, no SAP, né, que é o famoso SAP, que o pessoal costuma dizer SAP, né, o SAP, e o DataSource. Então tem vários sistemas que a gente pode trabalhar. Então, mas no pacote Office, que está mais presente em todas as empresas, esses programas, eles nos auxiliam muito no dia a dia. Tá? Então, como é que eu vou trabalhar dentro de uma empresa? O conhecimento mínimo que eu tenho que ter é de um Word, PowerPoint, um Excel, né? Dependendo da empresa, um Project ou Primavera, e uma empresa um pouco mais organizada, né? Mais estruturada, um SAP, ou um DataSource, ou um TOTOS, um sistema da TOTOS, diversos sistemas que a gente pode trabalhar. Como, né, dentro da nossa casa existe mais o pacote Office, e algumas empresas elas adotam o Office como principal sistemas, os principais sistemas lá dentro da empresa para gerar relatórios, né? Como o Word, você faz um relatório técnico, você emite uma mala direta, você cria as tabelas, os comunicados, os boletins, né? Então, a parte de comunicação, as circulares dentro de uma empresa, e além disso você pode criar no Word um documento e também enviar esse documento pela internet. Já dentro do Word você clica no botão anexar, né, documento e enviar por e-mail. Ele já faz isso sem abrir o Outlook. Então você tem, por essa facilidade, as empresas elas adotam esses programas da Microsoft. Então, olha só, o Excel, né, é um editor de planilhas eletrônicas que também ele serve para quê? Dados, trabalhar dados. Ele serve para que você consiga emitir lá relatórios, né, com as funções e fórmulas corretas, dados exatos para uma tomada de decisão. E o PowerPoint é onde você fará suas apresentações do que são os seus projetos novos ou dos seus gráficos, né, de como você tem uma estratégia a ser montada. Então, algumas reuniões também são apresentadas através dos slides do PowerPoint. E o Project, que é um sistema utilizado para gestão e controle de projetos e programação de atividades, né? Então, esse sistema ele é muito utilizado dentro de empresa onde tem uma rotina de manutenção, onde tem uma rotina de preventivas, onde tem uma rotina de novos projetos a serem construídos. Então, o Project ele é um sistema que ele faz o quê? Ele cria um gráfico de Gantt, e nesse gráfico você consegue ver lá o andamento das atividades, você consegue criar uma curva de avanço físico e financeiro, e trabalhar de forma com que você tome a decisão certa no seu projeto, se o seu projeto estourou ou não o orçamento, se o seu projeto ele está andando bem, se tem atraso, qual o impacto disso no final do projeto. Você trabalha com datas limites, você trabalha com recursos, você trabalha com as variáveis de um projeto que vai te auxiliar, vai te nortear para que você consiga executar o seu projeto da forma mais assim viável possível, ou seja, você com redução de custo, redução de tempo de trabalho e atingindo sua meta, mesmo que haja algumas variações, mas você consegue controlar porque o sistema ele vai te dando norte. E o Primavera é o mesmo sentido do Project, tá? A mesma linha de raciocínio do Primavera é o Project, ok? Então, falamos um pouco sobre o que é cada sistema, né? Vamos partir para um pouquinho mais para frente sobre os sistemas. No Microsoft Word, igual vocês estão vendo aqui na tela, vou sublinhar aqui, ó, aliás, circular. Vamos lá, Microsoft Word. O Microsoft Word é um editor de texto profissional. Editor de texto profissional. Então você consegue fazer revista, relatórios técnicos, você consegue fazer uma aula direta, você consegue criar um jornal, editar um livro. Você consegue fazer vários documentos dentro do Microsoft Word, tá? O Microsoft Word, hoje,
ele tem vários recursos. Você consegue criar até um organograma dentro do Word, vincular esse organograma ao PowerPoint, vincular esse organograma a outro aplicativo e você controlar ali a estrutura organizacional da sua empresa, junto com as tarefas lá no Microsoft Project. Existe uma variedade na verdade, existe diversos pontos de link, de vínculo de um sistema para o outro no pacote Office. Só temos que conhecer o tipo de programa que eu preciso com o que ele vai fornecer para mim. E quando eu começo a juntar os programas, né, a trabalhar dessa forma, eu consigo ganhar muito mais produtividade. Tá? Então, o Microsoft Word basicamente é um sistema profissional de edição de texto. Tá? PowerPoint. O PowerPoint, ele é um sistema, tá, para apresentação de slides. Igual vocês estão vendo os slides que eu montei. Esses slides eu montei no PowerPoint. Para ficar mais fácil a explicação, e aqui eu consigo destacar alguns pontos. Eu utilizo o recurso, e o recurso eu vou dando minha aula aqui, trabalhando com vocês. Então ele é um software aqui, destinado apenas à apresentação de slides, onde você consegue mostrar um painel gerencial, você consegue criar novos projetos de desenvolvimento novo, apresentar estratégias para sua empresa, para tomada de decisão. Você pode inserir vídeos dentro do PowerPoint, você pode inserir hiperlinks que vá para outro documento, ou que para o mesmo slide, em outro ponto, que ele abra um outro programa, são os hiperlinks que nós chamamos. Você pode colocar música, animação. Isso aqui, olha, a animação, eu aconselho em um PowerPoint, uma apresentação de slide no PowerPoint, para uma empresa técnica, uma proposta técnica para uma empresa, apresentação de projetos, não utilizem animações. Já pensou? Você está lá no meio da apresentação, aí aparece lá aquelas letrinhas, né, pulando, e com barulhinho ainda, né, pim, 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 pim. Poxa, você acabou com a reunião. Então, não utilizem isso. Cuidado com as cores também. Eu vou mostrar, a gente vai entrar no PowerPoint aqui, eu vou mostrar para vocês que fica feio, não dá certo, tira o foco. Então, nós temos que ser o quê? Mais formal possível, uma apresentação técnica. Ok? Tá. E por fim, o Excel. Tá? Microsoft Excel, como eu comentei, é um editor de planilhas eletrônicas. Tá? A principal função dele é a criação e manipulação de quê? De folhas de cálculos. Tá? Nós utilizamos para planejamento, nós utilizamos para desenvolvimento de gráfico, dashboard, diversas aplicações. Tá? O Microsoft Excel. Ok? Então, na prova, as questões, elas falam muito sobre os softwares. Então, eu aconselho que vocês prestem atenção nessa parte, né, que eu dei uma olhada na prova. Prestem atenção nessa parte de software para que vocês não fiquem perdidos, tá bom? Se não tem conhecimento em Excel, PowerPoint e Word, dá uma pesquisada antes, estuda um pouquinho, vai lá, pesquisa, corre atrás, para que você consiga. Leia uma apostila, a apostila tem alguns pontos lá que fala sobre esses softwares. Então, é interessante que vocês deem uma lida na apostila, porque fica muito difícil hoje, né, eu aqui na minha casa, tentar passar para vocês todos os detalhes que a gente consegue passar dentro de sala de aula. Porque lá nós temos a interação, a gente fica interagindo, vocês perguntam e aí, né, questionam alguns pontos e aí a gente vai trabalhando, vai explicando. Aqui é um pouco diferente, tá? É um pouco diferente, mas eu procuro, para todas as outras aulas que eu apliquei, para o pessoal da eletrotécnica, para outra turma que eu apliquei, que foi a turma de estágio, né? Dei um curso agora há poucos dias de liderança, dei um curso agora há poucos dias de gestão da qualidade também, e foi assim, bem proveitoso, porque eu procuro colocar somente o que vai ser necessário para vocês. O que vai ajudar os senhores na hora de responder as provas, na hora de estudar para a prova, de fazer uma revisão para a prova. Tá? Eu não saio lendo toda a apostila e deixando assim, isso aqui. Não, eu já peguei um grupo de informações, que são essas informações que eu estou passando para os senhores, que essas informações aqui, né? Eu estou falando muito senhores, né? Às vezes tem algumas meninas aí também. Então, para os senhores, as senhoras e as senhoritas, eu tenho aqui, nesses slides, os pontos chaves para que vocês possam estudar.
Então, se vocês anotarem esses tópicos aqui que eu estou abordando, né? Computador dividido, software, hardware, periférico, entrada, saída, o que são os programas, vocês vão fazer uma boa prova. Tá? Só que essa aula, ela não fica disponível no YouTube. Tá? Vocês podem ver que está em cima e está ao vivo. Né? Eu estou aqui, olha, do lado, acompanhando com vocês a aula. Se quiser interagir pelo chat, pode interagir. Eu vou responder em tempo real. Porque isso já está preparado, esse material já está preparado, mas eu vou acompanhar com vocês no dia da aula. Tá? As respostas eu vou responder isso em tempo real para vocês aqui. Tá? Então, na hora da prova aqui, igual vocês estão aqui, ó, tá me assistindo, beleza? Beleza. Essa introdução eu estou fazendo aqui, olha, hoje é dia 14, né? São 2 dias antes da aula, eu estou fazendo essa introdução para vocês, mas baseado na prova. Então, pode chamar no chat que eu converso no chat. Nessa hora daqui, eu vou estar no chat. Depois, quando mudar a tela, eu vou estar ao vivo com os senhores, vai ficar um pouquinho mais difícil eu responder. Tá? Vai ficar um pouquinho mais difícil responder. Mas a de hoje, até esse minuto aqui, até eu terminar isso daqui, é o que eu falar, vamos entrar na prática. Aí a prática vai ficar um pouquinho mais difícil eu responder. Mas nada impede que os senhores mandem mensagem para mim, lá no Facebook, no WhatsApp, né? Manda privado, não manda no grupo não, manda privado, que aí eu vou direcionar, olha, poxa, faz isso, estuda aquilo, pô, pega isso daqui. Então, eu vou ajudar os senhores, ok? E as senhoritas também. Então, vamos lá, Excel, trabalha com célula, grade, planilha, né? Então, não vou ficar muito preso nisso não, tá? Já vou deixar para os senhores uma explicação. A minha especialização, eu sou especialista em Microsoft Office. Então, na minha especialização aqui no Excel, PowerPoint, Word, então eu vou procurar dar umas dicas bem rápidas para vocês, para que vocês consigam, né, entender um pouco de como funciona cada sistema desse, e esse sistema eu vou mostrar para vocês, na prática, alguns pontos que você pode melhorar no seu dia a dia, ok? Vou passar aqui, lógico, direcionado à prova, direcionado à tutoria da aula que vocês precisam fazer a prova. Não vou fazer nada fora disso, tá bom? Então, não vai ser um curso de Excel, não vai ser um curso de Word, não vai ser um curso de PowerPoint. Vai ser um curso, né, Word, PowerPoint e Excel são cursos fora do curso técnico. O que nós estamos fazendo aqui é abordando de forma geral um resumo da tutoria da prova, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer aí, dá uma olhada aqui nessa tela. Olha para a tela aí agora, beleza? Vou marcar aqui as páginas, ó. Página 47 e 48, ok? Então, olha só. Essa página 47 e 48 na apostila, eu estava observando e não foi corrigido o erro nessa versão nova da apostila. Então, vou mostrar para vocês aqui. A função se, que é uma função condicional, ela contém um erro nessa sintaxe aqui, ó. Tá mostrando para a gente na sintaxe que antes do competir tem um sinalzinho de grau, tá? Utilizado em grau. Esse ozinho, zerinho, é utilizado em grau. Não é assim que funciona, tá bom? Então já vou passar para os senhores aqui a forma correta de trabalhar com texto dentro do Excel. Então, se você quer que o Excel retorne para vocês texto, tá? Que retorne para vocês texto, o correto é utilizar aspas. Então, você abriu lá. Quero que o Excel, ao retornar no teste lógico ou qualquer função que entre texto, eu não vou utilizar isso daqui, ó. Não utilizo esse ozinho. Vou utilizar aspas. Abro e fecho aspas. Tá? Toda vez que eu for trabalhar com texto no Excel, eu abro e fecho aspas. Então, na página 47 e 48, na sintaxe da função se, façam essa observação. Não utilizamos o símbolo de grau, ok? Do jeito que aparece aí. Tá bom? Vai lá na página 47 e 48 da apostila. Eu acredito que os senhores já têm essa apostila. Fez um barulhinho de cachorrinho ali. Então, olha só. Eu acredito que vocês já tenham essa apostila, né? Então, dá uma olhada lá. Corrijam,
colocando no lugar do grau, né, que está escrito lá, grau, troque isso daqui por OK. Tá aqui, olha, logo após o ponto e vírgula, a gente tem um grau aqui, depois a gente tem um aqui, depois do ponto e vírgula a gente tem um, e aqui no final a gente tem um. Ok? Então é só trocar isso daí e colocar aspas. Beleza? Então vamos lá para a parte prática, dar uma olhada nos programas, tá bom? 3 minutinhos, a gente pega papel e caneta e vamos trabalhar em cima desses aplicativos, desses programas aí. Lembrando que eu vou explicar essa tutoria, aquilo que é essencial para vocês. Então, pega papel e caneta, tá? Talvez vocês não tenham, talvez, não sei se todos conhecem Excel, PowerPoint, conhecem Word, não sei o nível de conhecimento de vocês, então pode ser que apareça coisa nova aqui, tá? E às vezes não vai aparecer coisa nova, mas aí vocês já sabem que é um ponto de estudo para a prova que vocês irão fazer, ok? Então, ó, 3 minutos é o tempo de pegar papel, caneta, tá? Para anotar, vou tomar uma água e estamos voltando para cá.